Oi pessoal, aqui é a Letícia do canal Sonho Lindo de um Leitor e hoje eu vim mostrar pra vocês 3 livros de época de guerra. Esse é o primeiro livro, é o Diário de Anne Frank, escrito por ela mesma na época do nazismo. Aqui a gente conhece a história da Anne. Ela nasceu na Alemanha, mas é de uma família judia, então é ela, ou o pai dela, e a irmã dela, Margot. Quando Hitler foi pro governo em 1933, o pai dela conhecia bastante de política, então ele acabou meio que prevendo o que ia acontecer e acabou já fazendo planos para se refugiar. Então ele acabou indo embora para a Alemanha, começou a trabalhar lá. Aí em 1942, a irmã dela recebeu uma carta que era para ela se apresentar, porque ela ia ter que ir para o campo de concentração. Então o pai dela já entrou em desespero e acabaram indo para o anexo, que era um refúgio, era um lugar escondido, em cima de uma loja, um depósito, e ele acabou indo e levando a família dele, e foi então também um casal de amigos com um filho que se chamava Peter, e um médico também amigo deles também. Então acabaram ficando em 8 pessoas nesse anexo, e a Anne tinha ganhado um diário de presente de aniversário, então ela meio que por tédio, ela acabou escrevendo tudo mesmo o que ela passava assim ali dentro, todas as ansiedades, todos os medos dela, e ela acabou escrevendo tudo nesse diário, que ela até acabou apelidando de Kitty. Eu achei bem legal que ela sempre começa o diário assim, querida Kitty, não sei o que lá, Kitty. Então eu achei bem legal. Ela tinha aqui nessa época 13 anos apenas, então é uma leitura bem fácil, ela amadurece bastante lá dentro desse anexo, nesse refúgio deles. Eles lá dentro desse anexo costumavam estudar bastante, liam muitos livros, e nesse diário também ela conta bastante o relacionamento conturbado que ela tinha com a mãe dela, que as duas não se batiam muito, e ela acaba escrevendo bastante desse relacionamento dela com a mãe também, e a afinidade que ela tem com o pai. É bem interessante porque ela vai amadurecendo muito e ela acaba assim meio que apaixonada pelo Peter, né? Que assim, é o mundinho dela, é tudo ali dentro. Então, ela aprende a viver só com aquilo que tem ali, e só com aqueles livros, só com aquelas pessoas. E tem muito atrito, porque são 3 famílias morando junto, então tem muita briga. E ela escreve tudo nesse diário, eu achei muito legal. Tem a questão também de eles terem que racionar a comida, porque não é todo dia que os amigos deles que deixam eles ficarem ali podem levar comida, tem que racionar bastante. A Anne, ela tem o sonho de ser jornalista, então assim, eu achei que ela escreve muito bem, ela se expressa muito bem. E esse livro aqui é muito emocionante, como todo livro de guerra, eu gosto bastante de livro de guerra, porque assim, a gente se prende muito, a gente entra no livro, a gente vive junto com a pessoa, assim, que a pessoa tá vivendo, a gente consegue assim ter uma ideia assim do que a pessoa passou, do que a pessoa viveu. Então eu gosto bastante de livro de guerra, inclusive por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês. O segundo livro então é A Menina que Roubava Livros, do Mark Suzek, editora Intrínseca. Esse livro aqui a gente vai conhecer a Liesl. Ela é uma garotinha de 9, 10 anos. E ela também, na época do nazismo, a história começa ela no trem junto com a mãe e o irmão caçula. O pai dela acho que foi pra guerra e sumiu, não voltou mais. Quem narra essa história é a Morte. E a Morte fala que encontrou com essa menina, com a Liesl, 3 vezes. Inclusive, a história começa ela num trem junto com a mãe e o irmão caçula. A mãe dela tá bem debilitada e o irmãozinho dela também morre logo no comecinho do livro. E a Liesl vê o irmão dela morrendo, vê o olhinho dele parado, tudo. E no enterro do menino, o coveiro deixa um livrinho cair e ela pega esse livrinho como se fosse para uma recordação daquilo que aconteceu, uma lembrança. E ela fica com esse livrinho e ela carrega esse livrinho para onde ela vai. É o primeiro livro dela, ela não sabe ler, inclusive. E a Liesl é adotada por um casal de alemães. Ela, assim, tem bastante afinidade com o pai. Ela adora os pais adotivos. Inclusive, era pra ter sido adotada ela e o irmãozinho dela, porque a mãe dela, depois disso, já vai se entregar, né, pra entrar no campo de concentração, essas coisas. E fica só ela, então, com esse casal, e ela descobre que tem um judeu que mora no porão. E esse casal também acolheu esse judeu e esconde ele no porão. E a Liesl, como ela não sabe ler, o pai dela começa a ensinar ela a ler.
E ela tem bastante, assim, facilidade, ela quer aprender, né? Então o pai dela começa a ensinar ela a ler, toca violão pra ela. Eles, assim, começam uma amizade bem legal. E ela começa a fazer amizade com as crianças na rua, tudo. Ela acaba indo parar na casa do prefeito, na biblioteca. Ela pula a janela, gente, pra roubar livros lá da biblioteca. E ela escolhe assim a dedo, e ela sai correndo. E a esposa do prefeito até suspeita, e depois ela descobre que a Liesl tá roubando livros lá, mas ela acha até engraçadinho, então até que facilita pra ela fazer isso. É uma história bem fofa essa menina aqui também. E tinha também, sempre faziam fogueiras assim pra queimar objetos pessoais, e ela teve vezes também que ela pegou livros assim antes de queimar, da fogueira assim, de tanto que ela gostava. Ele é bem detalhado, retrata bem também o que eles passaram assim nessa época de nazismo, nos bombardeios, aquele medo que eles tinham. Então eu gostei bastante desse livro também. O terceiro livro é O Menino do Pijama Listrado. Eu vou deixar a fotinha aqui porque eu li ele virtual, então não tenho o livro ainda. O Menino do Pijama Listrado vai contar a história de um menino de 8 anos que se chama Bruno. Os pais do Bruno são alemães e o pai do Bruno, ele é soldado e ele recebe uma oferta de subir de cargo, tudo. Então ele acaba... O Bruno percebe que os adultos conversam bastante, assim, no escritório, escondido, tem toda aquela discussão, aquela coisa. E ele fica até assim, né, nossa, o que eles falam tanto? E com isso tudo, o pai dele acaba se mudando para outro lugar. O menino acaba assim, ele não gosta dessa mudança porque a casa é bem diferente, ele gostava da casa anterior porque tinha um corrimão, que ele descia por esse corrimão. É assim, ele conta bem assim, uma criança contando a história, então é bem com os olhos dele mesmo. Aí quando ele chega nessa nova casa, ele quer desbravar, ele quer conhecer, ele quer saber o que tem de legal ali. E ele acaba olhando pela janela e ele vê um lugar longe assim, que ele vê várias pessoas assim, com aquelas roupas listradas. Ele fala assim, nossa, o que é esse monte de pessoas com esses pijama, né? Nessa hora do dia, estão tudo de pijama. E ele fica olhando aquilo. Com o tempo, ele consegue sair de casa, os pais dele começam, né, meio que deixar mais, ele começa a ficar mais livre. Então ele acaba indo perto desse lugar e ele começa a andar em volta da cerca e encontra um menininho, mais ou menos da sua idade. E ele começa a fazer amizade com esse menino, que tem a idade próxima dele. E os dois, todo dia, assim, mais ou menos no mesmo horário, eles combinam de ir lá pra conversar. E ele percebe até que o menino é bem magrinho, então ele leva, às vezes, pão, ele leva as coisas pra esse menino comer. Ele pega escondido e leva. Então, assim, eu achei um livro bem intenso, bem rapidinho de ler, ele é bem pequenininho. Você lê ele, assim, uma sentada que você dá no sofá, você lê esse livro. É bem rapidinho. E eu achei, assim, o final até meio irônico, assim, por tudo aquilo que aconteceu. Livro de guerra... Todo livro de guerra tem aqueles momentos tristes, tem aquele suspense, aquela aflição que a gente fica sentindo. Mas ainda assim eu gosto bastante de livros de guerra, por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês. E inclusive esses 3 livros já tem filme e eu não assisti os filmes. Eu comecei a assistir o Diário de Anne Frank, só que eu assisti até a metade, são 3 horas de filme, eu acabei não pegando de volta. É até uma vergonha falar isso, mas eu tenho que assistir esses filmes também. Porque o livro é bom e falam que os filmes também retratam bem, fizeram uma boa adaptação, então vale a pena assistir. Eu vou deixar o link aqui também de um vídeo que eu fiz específico do Diário de Anne Frank, que eu gravei junto com a Gláucia, do Alegria Literária, que eu indiquei esse livro para ela e ela leu, então a gente conversa um pouquinho sobre esse livro e o que ela achou dessa minha indicação. Então eu vou deixar o link aqui também para vocês, se quiserem assistir também. Se vocês tiverem também alguma indicação de livro de guerra, também eu aceito indicação, porque é um tema que me interessa bastante. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês também podem comentar aqui embaixo se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram também, dá um joinha, se inscreva no canal também. Os links também das minhas redes sociais vai estar aqui embaixo, se vocês quiserem me seguir também, pra ver o que eu tô lendo atualmente. É isso, beijo, tchau, tchau.